Inicialmente, eu pensei em 3 mensagens com a ênfase na questão da história de vida. Esse assunto tem me empolgado muito, porque Deus fala através da história de vida de cada pessoa, de cada filho dele. Eu, você, sua família, como a irmã começou aqui contando a sua história em relação a dízimos. Deus fala. E Deus testemunha aos outros através daquilo que Ele faz em nós e através de nós. No entanto, algumas circunstâncias me levaram a usar o mesmo capítulo de João, que é o capítulo 21, e dar uma ênfase um pouquinho diferente daquela que lá nos primeiros dias, porque eu venho orando desde que o pastor falou comigo, eu vinha conversando com Deus e pensei então em falar com vocês sobre 3 aspectos a partir do capítulo 21 de João. Por que eu digo isto? Porque João é um historiador. Ele olhou o ministério de Jesus e ele selecionou algumas das experiências e colocou no Evangelho que comunica aos outros esta verdade tão sublime sobre a pessoa de Jesus. E no domingo passado, nós enfatizamos Jesus junto com os discípulos ali no Mar da Galileia, aquele texto no qual, após a morte, a ressurreição, Jesus surge, ele coloca ali uma fogueira, os pães, e espera que os discípulos venham da pesca, e eles vêm, não tem peixes, e então Jesus fala com eles voltam, e ao pescarem, eles trazem 153 grandes peixes, e ali eles comem. E o que me chamou a atenção é o fato de que João vai e fala sobre uma conversa entre Jesus e Pedro. E eu fiquei me perguntando por que João não falou de uma conversa entre ele e Jesus. E nós vamos ler esta conversa agora, e eu quero analisar aquela conversa entre Jesus e Pedro, para que a gente possa, então, se debruçar e meditar sobre a palavra de Deus hoje. Então, João, capítulo 21, vocês podem ir acompanhando no texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Primeira pergunta. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, e eu digo para você que eu fiquei pensando, Jesus olhando para mim, colocando o seu olho bem no meu olhar, perguntando uma vez, 2 vezes, indo para a terceira vez. Eu não sei qual seria a minha reação, mas eu sei que eu me sentiria intimidado. Até porque eu tenho um dispositivo interno em que quando a pessoa pergunta muito a mesma coisa, eu me sinto como que ela não está crendo e confiando em mim, e eu acho que eu sou confiável, e de repente isso mexe comigo, e eu tenho uma reação, mas preciso parar, me controlar, e se eu estivesse diante de Jesus, imagina, me controlaria mais ainda. Pedro ouve Jesus pela terceira vez. Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Mas o Pedro não era fácil, impetuoso. Então perguntou Pedro, voltando-se, viu que também seguia o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Deu para você perceber que Jesus concentrou a sua atenção no diálogo com Pedro. E que a ênfase mais constante na conversa foi o amor. E curioso que João, que era considerado o apóstolo amado, o discípulo do amor, não foi com ele que Jesus conversou para falar daquilo que é essencial no reino de Deus. Deste princípio essencial no universo e na criação. Foi com Pedro. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, quando Jesus estava diante do sinédrio em julgamento, e aquela serva apontou Pedro e ele disse que não era daquele grupo. Enfim, quando ele negou 3 vezes, o galo cantou. E agora Jesus volta, se dirige a Pedro, e a primeira pergunta está naquele nível de conversa que nós temos, que ela ainda é uma conversa na superfície. É o primeiro contato. Não descemos ainda à profundidade da realidade dos fatos. Apenas falamos de algo. Apenas tocamos em um detalhe. Apenas percebemos algumas cores ou alguns sons, alguns tons, algumas coisas, mas ainda não descemos à profundidade da alma. E Jesus sabia disto. Jesus conhecia muito bem o seu discípulo. E ele então fez uma pergunta para introduzir o assunto: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Aí Jesus desce a um nível mais profundo para avaliar a sinceridade da resposta de Pedro. E pergunta a segunda vez. E aquilo começa a fazer com que Pedro caia em si. Tenha consciência do momento. Perceba com quem está falando. E desça à essência do assunto que envolve a conversa. E eu vou pedir que a jovem coloque o texto, que é uma oração de Jesus, João 17, e eu quero que você observe esta oração de Jesus, para que a gente possa ir penetrando na essência desta conversa entre Jesus e Pedro. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, quero que, onde eu estiver,
Aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. É Jesus falando com Deus. Pai justo. Obrigado. Ela aumentou a letra. Isso é sensibilidade. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste, sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Não vamos correr não, irmãos. Vamos meditar. Percebeu a oração de Jesus? Antes da morte no Calvário, antes da ressurreição, dirigindo-se ao Pai, a Deus, falando com Deus sobre aquela última semana que ele estava vivendo, sobre os seus discípulos, e Jesus dizendo ao Pai: onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, a fim de que eles vejam a minha natureza divina. Esta que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. O amor prevalecendo, dominando em toda a realidade do universo, mesmo antes da criação, na criação, ao longo do tempo da criação. E Jesus disse: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam. Então Pedro conhecia Deus através de Jesus. E continuarei a fazer isso. É muito interessante esse detalhe na fala de Jesus, porque ele está antes da morte, antes da ressurreição. Eu vou continuar revelando o Senhor a eles, para que o amor que tens por mim, o amor de Deus em Jesus Cristo, esteja neles. E para que eu também esteja unido com eles, em amor, por amor, o amor prevalecendo. E é por isto que Jesus Cristo vai mais profundamente no ser de Pedro com a terceira pergunta. E ele vai e repete. Um pesquisador disse que a alma humana precisa disto. Pedro havia negado 3 vezes. Necessário se fazia que 3 vezes ele voltasse a resolver aquela questão em sua alma, para firmar um novo propósito, um novo caminho, uma nova atitude. E Jesus estava ajudando a ele. Jesus estava fortalecendo o espírito de Pedro, para que ele assumisse as suas posições, não ficasse vacilante, mas fosse firme, decidido. O amor precisa ser repetido. O amor precisa ser comunicado. É necessária a expressão de afeto, de amor. Mesmo que tenhamos muitos anos de convivência, a repetição faz com que o espírito absorva a beleza da essência deste sentimento que Deus fez brotar em seus filhos. E através de nós, faz com que toque os outros.
modifique a vida dos outros, abençoe os outros. Por isso Jesus repete a pergunta: Pedro, você me ama? E então ele, triste, porque precisou repetir mais uma vez, ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. Agora eu quero pegar um outro detalhe na atitude de Jesus. É muito interessante que Pedro havia negado, Jesus vem ao encontro dele após a ressurreição, se apresenta, o Cristo ressurreto, que Pedro não reconhece, mas Jesus sabia que estava diante dos seus discípulos. Jesus não tem uma palavra de crítica a Pedro. Percebeu isso? E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E repete 3 vezes: cuida do meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Talvez se fôssemos nós, disséssemos: mas por que o Senhor não entrega essa missão a João? Com tanta expressão de amor. Ele já está pronto, preparado. Mas no propósito de Deus, havia uma missão para Pedro. E Jesus reconheceu que Pedro havia falhado. Mas o fato de Pedro ter falhado não levou Jesus a desistir de Pedro, nem Deus desistiu de Pedro. Pelo contrário, levou Jesus a ter uma atitude de amor para com Pedro, conversando com ele. Conversando sobre aquilo que é essencial. E agora eu vou fazer uma pausa aqui no texto e quero abrir este espaço para trazer uma informação de um autor, Larry Crabb, que fala sobre esta conversa da alma. Ele diz que Deus quer que os seus filhos tenham esta experiência de estarem juntos e de conversarem a partir dos sentimentos, das emoções, dos registros da alma. Ele diz que Deus quer que a conversa entre os seus filhos sejam um palco no qual o poder dele se manifeste. E a vida que vem dele, através de Jesus Cristo, se torne realidade para as pessoas. As pessoas são muito solitárias. As pessoas passam por muitas lutas, dificuldades. Nesse tempo em que nós vivemos de eventos extremos, os problemas vão se avolumando. E de repente as pessoas começam a enfrentar problemas de uma monta tal que parece não suportar. E elas precisam se unir, conversar, saindo da superfície. Dessa conversa informal de todo dia, toda hora, qual é a notícia, como é que vai o tempo, estou saindo, estou voltando, estou chegando, quanto temos que pagar, o que temos que fazer, qual é o trabalho, e lá vamos nós falando sobre 1000 coisas. Se for através das redes sociais, a mesma coisa. Conversamos sobre aquilo que é superficial. Nós precisamos descer abaixo da superfície. E nós descemos abaixo da superfície quando nós tratamos de sentimentos. E a pessoa chega, fala. Jesus não julgou Pedro, nós não devemos julgar a pessoa. Nós abrimos bem os nossos ouvidos para ouvir, para perceber.
E a pessoa pode dizer aquilo que está no sentimento dela, algo que pode ser extremamente difícil para que eu ouça, mas eu não posso expressar no meu rosto ou nas expressões do meu corpo, no tom da minha voz, nenhum espanto. Eu preciso ser apenas ouvidos. Para que ela encontre um ambiente de confiança e comece a descortinar os sentimentos que estão presos na sua alma. Certamente você já percebeu que você tem algo que lhe inquieta e você vai falar com uma pessoa e ela imediatamente já vem com 1000 conselhos. Ela não ouviu você. Ela não acabou de ouvir para entender o que você de fato quer. Mas ela já tem toda uma receita. E às vezes nós pastores fazemos isto. Ou os conselheiros cristãos fazem isto. Já puxa um texto bíblico e já lança o texto e a partir daí está tudo resolvido. E você pode ir porque a palavra de Deus disse isso, mas aquele momento é para apenas permitir que o outro tenha um ambiente onde ele possa falar das suas angústias, dos seus sofrimentos, das suas lutas. Não é tão simples fazer isso, mas é necessário. E o Larry Crabb diz que Deus quer que a conversa entre um grupo de irmãos, ou em família, na igreja, no trabalho, a conversa seja conduzida por este processo em que eu vou procurar entender o que está abaixo da superfície e perceber a visão. Isto é, o que é que esta pessoa está percebendo? O que é que Deus está querendo? O que é que este movimento está indicando? E de repente, a gente percebe que há um movimento do Espírito naquela conversa, naquele momento. Há uma luz, há uma visão. É preciso perceber isto. Lembro de uma ocasião, um casal em Brasilândia, ela ia à igreja, o marido não, levava ela até a porta, voltava, depois buscava no final do culto, levava para casa, ela vai ter sua criança. E eu fui bem cedo, porque era domingo, tinha culto às 9 horas, que eu queria estar com ele, soube da situação que eles estavam atravessando. Chegando lá, cumprimentei, ele estava ali em frente ao hospital, ele ficou em silêncio e em silêncio eu fiquei. Esperei que ele tivesse alguma fala e ele ficou em silêncio, e em silêncio eu continuei. Fiquei orando, Deus, para que eu peça, para entrar e fazer a visita, eu preciso ter informações dele. Mas ele não fala. O que eu faço? E eu senti que devia continuar em silêncio. E de repente olhei no relógio, vi a hora, disse, pensei, não falei, eu preciso dirigir o culto. E eu preciso me deslocar daqui até lá. E então eu me dirigi a ele pelo nome, falei com ele e disse, olha, eu preciso ir para dar início ao culto daqui a tanto tempo, e eu estou pedindo a Deus que guarde vocês. E fui. E a esposa saiu do hospital, e ele foi com ela ao culto, quando ela pôde ir, e foi ao outro culto, e nunca mais deixou de ir aos cultos, tornou-se membro, foi batizado. E eu conversei com Deus naquela ocasião e disse, mas pai, às vezes a gente fala tanto, às vezes a gente insiste tanto. E, no entanto, o Senhor operou na vida dele naquele tempo de silêncio. Mas ele se sentiu acolhido. Ele se sentiu amado.
Ele sentiu presença. E, meus irmãos, muitas vezes nós falamos muito e sentimos a direção do Espírito de Deus em nós para tocar a vida do outro com aquilo que Deus quer tocar. Então, Larry Crabb vai falando sobre estas coisas e diz que nós precisamos ter esta visão, precisamos ter esta curiosidade transcendente. Isto é, isso é muito bom porque isso motiva a gente. Estamos conversando, estamos em silêncio, aguardando, queremos entender e de repente nós começamos a perceber que há um movimento divino celestial na vida daquela pessoa ou entre nós. E nós queremos descobrir o que Deus está fazendo. E é aí que o Larry Crabb traz uma sugestão, uma orientação que para mim é fascinante e é vital no processo de diálogo, de conversa. Nós precisamos entender a história do outro. Uma pergunta, outra pergunta, destaque, outro destaque, para que a pessoa vá falando, contando a sua história, o seu sentimento, o motivo, por que que ela está ali, por que que ela está buscando, o que que ela está querendo, e ela vai expondo. E então ele diz assim: quando eu falo com o outro sobre a minha história de sofrimento, muitas vezes, a minha experiência de dor, algum momento da vida que me fez pensar e descobrir um caminho novo, eu permito que o Espírito de Deus junte a minha história com a história do outro, e neste processo, o Espírito de Deus move a vida plena, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí eu chego na terça-feira passada e eu peço que ela coloque agora o texto de Lamentações. Terça-feira, 4h20 da manhã, eu acordo e uma palavra vem na cabeça. Aí vem o texto, junto com a palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa palavra, ser consumido. E aquilo se tornou muito forte no meu espírito. E faço algo que é muito comum, abro o meu celular, estava ali ao lado, e li o texto. Vou só pegar uma parte do texto, mas eu li o capítulo 3 de Lamentações, o capítulo inteiro. E não me contive, porque aquela palavra, ela me inquietou. Eu levantei, lavei o rosto e fui ler um pouco mais sobre o livro de Lamentações. E nós já vamos penetrar no texto já já. Era o ano 586 a.C., quando a Babilônia chegou na cidade de Jerusalém e foi destruindo, foi levando o povo cativo. Jeremias era um sacerdote, filho lá da região de Anatote. E Jeremias, quando vê a destruição da cidade, vê o sofrimento do povo, em 2 capítulos, o 1 e o 2, ele fala de forma poética sobre o sofrimento da cidade, o sofrimento do povo, aquela destruição, aquela invasão, aquela guerra que estava acontecendo ali em Jerusalém. Ele sofre com o povo, mas eu acho que você consegue entender o Jeremias.
sacerdote, lidando com as coisas espirituais, tendo que atender a um, explicar ao outro, consolar o outro e justificar as coisas que estão acontecendo, e de repente ele é envolvido naquele sofrimento do seu povo. E o capítulo 3, em metáforas, imagens poéticas, ele fala de suas aflições. E ele vai descrevendo aquilo que está dentro dele, de sua alma. E do versículo 1 ao 20, ele vai exatamente fazendo essa descrição dos seus sentimentos internos de profunda dor. Aí ele escreve: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo. É um processo que você já tem vivido. É como se você estivesse fora e fala com você mesmo. É como se você saísse de dentro de si e olhasse para si e dissesse: Onesino, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu digo para você que nos dias seguintes eu fiz um estudo longo sobre esse texto e eu pensei em pregar só sobre isso. Esse mal que vem sobre a sociedade e que nos atinge. Porque aquelas imagens da guerra em Gaza, Israel e Gaza, Rússia, Ucrânia, aquelas imagens ferem a gente. Elas inquietam. Elas nos fazem chorar. É impossível ver tanta desgraça e tanta gente morrendo e tanta gente passar fome e não ter um sentimento de dor pela dor do outro. Claro que velho chora e eu estou velho e estou chorando muito. Estou lá no cantinho vendo e começo a chorar. Eu digo: Deus, não pode ser. Por que isso tudo acontecendo? Aí quando a gente chega lá no versículo 38 desse capítulo 3, quando encontramos a expressão de Jeremias, o profeta, falando sobre Deus que nos dá o bem, Deus que nos dá o mal. Isaías diz que Deus cria o mal. Aí a cabeça da gente dá um nó. E a gente para e começa a dizer: mas Deus, calma, vamos entender isso aqui. Porque quando eu olho para João capítulo 21, e me lembro que aqueles 7 discípulos estavam saindo exatamente da perda do grande líder, Jesus. Aquela esperança de que ele viria implantar um reino novo aqui na terra e as coisas teriam fartura, prosperidade e seria o reino de Deus na terra, e aquela esperança alimentada durante 3 anos e de repente os milagres acontecendo, os ensinos tão precisos e tão eficazes e maravilhosos de Jesus, e de repente mataram Jesus. Só que João registra
que Jesus ressuscita, vem e conversa com os discípulos. Stanley Jones tem um livro muito antigo sobre Cristo e o sofrimento humano, e uma frase dele é lapidar. Ele diz assim: Jesus Cristo não suportou a cruz. Ele usou a cruz como instrumento de redenção. Jesus Cristo não suportou o sofrimento. Ele usou o sofrimento como instrumento de redenção. Isaías diz que as nossas dores foram colocadas sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava em Cristo. E aí, quando a gente olha para Jesus, a gente entende esse dilema do mal que chega à sociedade, que chega à nossa família e que nos atinge. E a compreensão da palavra de Deus é que Deus é soberano. Não há duas fontes de origem. Não há um que cria o bem e outro que cria o mal. Existe um Deus, a origem, a fonte de todas as realidades. E se Deus permite que haja sofrimento, dor, momentos difíceis, eventos extremos, Ele está trabalhando em toda a realidade do universo e da vida para operar aquilo que Ele tem como propósito eterno em Cristo Jesus. Por isso, pensar naquela semana após o primeiro domingo da ressurreição, aquele encontro de Jesus com os discípulos, depois foram 40 dias que Jesus apareceu, e entender, Deus cria o homem se afasta de Deus com a queda, mas Ele envia o seu Filho para buscar e resgatar, e Ele age em toda esta história do universo para conduzir a história ao fim que Ele pensou antes da criação do mundo, que é os seus filhos vivendo em amor com Ele. Aí a gente começa a entender que neste processo de dor e sofrimento da humanidade, existe um comando superior e sobrenatural de Deus, permitindo que a história da redenção corrija toda essa realidade, para que o mundo se torne o que Deus pensou e quer para ele e para os seus filhos. É aí que fica interessante a gente pensar em João, Pedro e os outros discípulos, quando Jesus disse: Pedro, você está preocupado com o que vai acontecer com João? Venha você me seguir. Dele eu vou cuidar. Como se Jesus dissesse isso. Venha, me siga. E o que nós encontramos nesse final do Evangelho de João é exatamente aqueles discípulos que olham para o Cristo ressurreto, são fortalecidos na confiança, na fé, no Filho de Deus, e sabem que agora eles podem firmar na alma uma convicção: eu sou de Jesus, aleluia. Conhece esse hino? De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Eles passaram a viver pela fé. Eu também.
E você também. E é por isto que o mal jamais nos derrotará. É agora que eu consegui entender o porquê de João 21 e Lamentações 3, porque as misericórdias do Senhor são a causa pela qual não seremos consumidos. Agora eu pergunto para você, faz sentido? Você pode agradecer a Deus porque algumas situações difíceis aconteceram com você, mas Ele está trazendo você até hoje e continua com você? Eu acho que deu. Não preciso ir além disso. Eu quero que você leve com você esta verdade tão sublime. O poder que levantou Jesus da morte, o poder da ressurreição, foi dado por Ele, Jesus, a cada um de nós, através do Espírito Santo, para que a gente possa vencer cada dia em nossa caminhada junto com Ele. É a graça de Deus sobre nós. Por isso, nós não somos guiados pela lei, somos guiados pela graça. Se Jesus fosse aplicar a lei a Pedro, diz: Pedro, você me negou, você não merece a minha confiança. Mas a graça, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então eu confio a você, aquelas pessoas que me pertencem e pertencem a Deus. Cuida delas, baixe sua cabeça, Pai. Eu sei que há tantas coisas que a gente pode pensar a partir desses textos. Mas aquilo que meditamos até aqui é suficiente neste momento. E eu peço que o Espírito do Senhor amplie no coração de cada irmão que está aqui esta palavra e esta mensagem. E o Senhor, ao longo dessa semana, faça com que eles reflitam e pensem e percebam o que o Senhor quer falar a cada um. Porque nós amamos ao Senhor. E o Senhor sabe que nós amamos ao Senhor. E o Senhor sabe que às vezes nós falhamos. Mas o amor do Senhor para conosco é tão bom, que o Senhor nos aceita. E o Senhor nos corrige. E o Senhor nos levanta. E o Senhor faz com que brote um raio de esperança de que os dias futuros serão melhores. E nós também seremos pessoas melhores. Senhor, faz isto em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.